Então, de escolhidos, como vocês viram aí, o Cres Garurumon ganhou o Digimon Arena da semana passada e por isso ele vai ganhar esse vídeo nessa semana, onde eu vou conversar um pouco sobre ele com vocês, né? Foi meio que uma surpresa pra mim, eu achei que o Wargreymon, por ser um dos Digimons mais populares que existem, ele ia acabar ganhando, né, a votação aí, mas não aconteceu, né? Então a gente com certeza vai estar conversando sobre esse Digimon, que é um Digimon bem recente, né? Para as linhas evolutivas dos Garurumons, ele é super legal, super incrível, até bem diferente. Então, vamos conversar um pouco sobre ele? Vambora! Então, pessoal, o Cres Garurumon assume um posto bem interessante nessas linhas evolutivas aí que envolvem os Garurumons e o Gabumon e tudo mais, né? Ele é um Digimon de nível Mega, que luta fisicamente com uma arma, né? Com uma espécie de lança, que tem uma grande armadura, né? E tudo mais. Porém, a maioria das pessoas conecta Digimons como o Metal Garurumon nessas linhas evolutivas, né? Então sempre é bem interessante. Quando a gente chega nos níveis perfeitos ali, a gente tem sempre um Garurumon que luta fisicamente muito bem, com socos e chutes e coisas do tipo. Porém, quando a gente chega no nível Mega, na maioria das vezes a gente tem um Digimon que luta à distância, que tem um monte de armas de fogo, que tem um monte de lança-mísseis e coisas do tipo. Isso se aplica até mesmo a linhas evolutivas um pouco diferentes, né? Como por exemplo lá em Digimon Frontier, onde a gente chegava no nível Mega, entre aspas, e a gente tinha Digimons que atiravam, que usavam lasers e coisas do tipo, né? E a parte assim física desse Digimon, onde ele lutava com espadas e coisas do tipo, ficavam para os níveis menores dentro dessa espécie de linha evolutiva que a gente tinha. Isso sempre se aplicou para esses Digimons, o que é bem interessante. Porém, quando a gente teve recentemente o contrário para esses Digimons, tanto para a linha evolutiva do Greymon quanto para a linha evolutiva do Garurumon, a gente finalmente ganhou o Cres Garurumon para ter um pouco de diferença, né? Um pouco de variação de certa forma, e foi daí que o Cres Garurumon nasceu. Então, antes da gente conversar sobre as habilidades dele e coisas do tipo, vamos conversar um pouco sobre o que serviu de base para a criação desse Digimon, né? Então, se você olhar para ele, você vai ver basicamente um lobo cavaleiro, né? Ou um samurai lobisomem, alguma coisa do tipo. Até pelo fato dele andar sobre apenas duas pernas, já é meio que diferente para esses Digimons, né? A gente, como eu disse, está bem acostumado com o Metal Garurumon, por exemplo, né? Então ele volta a ser um quadrúpede quando ele chega no nível Mega. Então aqui a gente meio que pode considerar ele um Digimon lobisomem também, bem mais parecido com o Eri Garurumon, né? O que é bem legal. Porém, o que acontece é que ele não é exatamente um cavaleiro, né? Ele não é exatamente medieval, até pelos nomes das habilidades que ele usa e também pela arma que ele usa, né? Que é uma lança bem diferente, e a maioria desses nomes de habilidades tem a ver com estilos de espadachins e coisas do tipo, que vai mais para artes marciais japonesas, né? Coisas que samurais usavam. Então, a gente pode dizer que ele basicamente é um lobisomem samurai, né? Até por isso mesmo que ele foi rival ali, inimigo de um Zambamon durante o episódio que ele apareceu, sendo que o Zambamon também é uma espécie de samurai. Então, quando você procura sobre lobisomens e samurais, e lobos e samurais, e conexões que essas coisas possam ter, você não acha tantas coisas assim, mas você acha bem mais quando você procura por samurais e luas, ou samurais e luas crescentes, né? Que eu achei bem interessante. Então, certas coisas que podem ter servido de base para esse Digimon também podem ter servido de base para o Zambamon. Então, por exemplo, o Zambamon tem um capacete de samurai, né? Que tem uma lua ali, né? Dá pra você ver muito bem. Então, até nisso eles meio que eram rivais durante aquela batalha do episódio. E o que acontece é que a gente teve samurais que usaram capacetes, né? Que tinham uma lua crescente neles, né? Então, a gente tinha, por exemplo, um samurai chamado Yamanaka Yukimori, né? Que tinha um capacete como esse, e a gente tinha o Date Masamune, né? Até eu acho que muitas pessoas conhecem personagens como esses, de jogos de videogame como Sengoku Basara, por exemplo, e coisas do tipo, né? Então, sim, eles tinham uma espécie de conexão com essas coisas como luas, mas que tinha mais a ver com boa sorte, ou durante alguma lua sob o qual essas pessoas nasceram, né? E coisas do tipo. Mas nada de transformação, nada que tivesse a ver com lobos e lobisomens e coisas do tipo. O que teria servido mais de base pro Cres Garurumon, e no caso esses daí provavelmente serviram mais de base pro Zambamon mesmo, né? Mas daí
eu encontrei algumas coisas bem interessantes aí, mas que não tem exatamente uma base em mitologia. Aparentemente, e me corrijam se eu estiver enganado, mas existe um tipo de lobisomem que existe em algumas histórias de ficção, em alguns jogos de videogame e coisas do tipo, que são lobisomens que vivem principalmente no Japão, né, e que são de certa forma samurais, né, e eles são chamados de Haken, né, então eu acredito que talvez isso de certa forma tenha servido de base para a criação desse Digimon, né? Bem semelhante, são lobisomens, eles basicamente são lobos que andam sobre duas pernas, e eles usam armaduras de samurais e armas parecidas e coisas do tipo, de ninjas e por aí vai. Então eu acho que talvez isso tenha servido de base para o Cresgarurumon, talvez, né? Afinal de contas, um Digimon não precisa ter nascido de informações sobre coisas que realmente existiram mesmo, né? Mas também de coisas que aconteceram em videogames e histórias e livros e por aí vai. O que seria bem interessante, com certeza eu achei bem legal isso daí também. Então, sobre as habilidades dele, tem várias pessoas que se confundem um pouco, né? Porque, bom, ele usa a lança dele pra lutar com certeza o tempo todo. Todas as habilidades dele basicamente usam essa lança super poderosa pra cortar, pra ficar girando ela, pra jogar no inimigo e por aí vai, né? Porém, ele também usa ataques de gelo, então ele solta gelo e ele usa esse gelo junto com a lança dele mais uma vez para estar lutando. Mas eu também acho que ele consegue disparar esse gelo, só ele, na direção do inimigo, como o próprio Metal Garurumon também faz, né? Eles são meio que, de certa forma, uma variação um do outro, né? Da mesma forma que o Blitz Greymon e o War Greymon também, de certa forma, são uma variação do outro. O contrário, né? O oposto, que é bem interessante também. Mas, além disso, a armadura do Cresgarurumon, que inclusive foi extremamente importante durante o episódio dessa temporada que a gente viu, ela é feita de Chrome Digizoide dourado, que é basicamente o Chrome Digizoide mais resistente de todos. Além disso, ela é dito conseguir refletir ataques, né? Eles não dizem exatamente que tipo de ataques, então talvez sejam todos os ataques, né? E para você conseguir quebrar essa armadura dele, deve ser muito difícil, tem que ter ataques extremamente poderosos, né? Se ele reflete os ataques, devolve o dano no inimigo, né? O que seria muito incrível para qualquer guerreiro, né? Um guerreiro como esse, inclusive, que vai ter que chegar perto do inimigo para estar lutando ali, usando a lança dele e tudo mais, de certa forma, né? Lanças atingem a distância também, mas eu digo que existem Digimons que vão ficar bem de longe para estar lutando, só atirando, jogando poderes, coisas do tipo, né? Então, ele tendo uma armadura como essa, é sim uma grande vantagem contra qualquer inimigo que ele for enfrentar. E por último, pessoal, toda aquela coisa daquela lenda que eles trouxeram naquele episódio, do Cavaleiro Dourado do passado, que tinha deixado a lança dele naquele lugar e tudo mais, e daí veio o Gabumon com o Ergarurumon ali, seguraram a lança e através daquilo ele evoluiu. Nada mais é do que o Ergarurumon conseguindo informações de um Cresgarurumon do passado, e daí ele usou aquilo para ele mesmo se transformar num Cresgarurumon, se aproveitando de que ele estava literalmente segurando uma lança que tinha pertencido a um Cresgarurumon, né? Então foi isso que aconteceu. É uma lenda, mas isso não está na descrição oficial desse Digimon, então é uma coisa bem particular do que aconteceu na história dessa temporada, tá? Não quer dizer que no futuro todos os Cresgarurumons vão nascer da mesma forma, apesar de que no Digimon Masters talvez funcionasse assim mesmo, né? Você compra lá uma lança do Cresgarurumon e o seu Ergarurumon consegue evoluir para ele, por aí vai, né? Mas não é uma coisa que vai se tornar oficial para sempre, de forma alguma. Então, de dia escolhido sobre o Cresgarurumon é isso. Esse foi o vídeo prêmio por ele ter sido o ganhador do Digimon Arena da semana passada. Espero que vocês tenham gostado ainda mais dele depois de todas essas informações, né? Então, deixa aí nos comentários, todos os seus comentários são sempre muito importantes. E também, como eu sempre peço, se possível, deixa um like, se inscreve no canal, liga o sininho, se torne membro do canal se você quiser. Deixa um abraço muito carinhoso para todos vocês. Muito obrigado a todo mundo que assistiu mais esse Digimon Arena e mais esse vídeo aqui, com certeza. Então, fui de escolhidos. Até a próxima. Tchau, tchau.